Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No Renjoy Responde hoje eu trago dúvidas sobre curso de nível superior na Irlanda, faculdade, graduação, pós-graduação ou mestrado. Vamos falar sobre custo, vamos falar sobre diferenças entre instituições de ensino privada e público, vamos falar sobre custos também, tá? Se você é novo por aqui, deixa nos comentários se você tiver qualquer dúvida relacionada a intercâmbio na Irlanda, projeção de carreira internacional, não só na Irlanda, entre outros países. No Enjoy Responde a gente traz aqui as perguntas mais interessantes. Começando pelo Sanderson Fagundes, ele pergunta o seguinte: fala mais sobre os cursos de graduação, pós, etc. E também sobre o visto 1G e os valores a serem investidos. Ele falou, cadê? Beleza? Mas o meu nome é Cauê, eu acho que o corretor arrumou ali, ele não percebeu. Mas tudo bem, vamos lá, Sanderson. Fala mais sobre graduação. Vamos fazer um resumão aqui, pessoal. Quem está interessado em morar na Irlanda ou estudar na Irlanda, saiba que na Irlanda você pode fazer graduação, pós-graduação, não é caro. Claro, existem cursos e cursos, existem preços para todos os bolsos, né? E vai depender muito da instituição, vai depender muito do tipo de curso também. Isso nós vamos falar ao longo do vídeo. Mas para resumir, para você entrar numa universidade na Irlanda, se você for fazer a graduação, né, o primeiro bacharel, você vai precisar de um histórico escolar, né? A gente te ajuda com todos os documentos, a gente fazer uma tradução, a fazer aplicação na instituição de ensino, e normalmente as universidades vão pedir o nível de proficiência mínimo, tá? E aí a gente está falando de um nível de inglês avançado, pelo menos aí um B2 Plus para C1, tá? Como que a gente consegue comprovar esse nível de inglês? Através do certificado de proficiência do idioma, eles aceitam IELTS, Cambridge ou Duolingo, tá? Então se você está indo para a Irlanda com interesse em migratório ou de projeção de carreira, caso você queira fazer sua qualificação na Irlanda, saiba que você precisa, pelo menos, já ter um bom inglês. Se você quiser fazer apenas um preparatório rápido do idioma dentro da Irlanda, sim, é possível estudar inglês na Irlanda. Enquanto você reside no país com visto de estudante de inglês, você também recebe o benefício da autorização para trabalhar no país legalmente. E aí você pode ficar até 2 anos estudando inglês, tá? Você tendo o nível mínimo ali, né? Você consegue, através da validação do seu histórico escolar, mais a certificação da proficiência do seu idioma, entrar numa faculdade na Irlanda, tá? Caso o seu inglês ainda seja zeradão, gente, 2 anos normalmente tende a ser o suficiente para você conseguir chegar no nível adequado, desde que você escolha uma escola adequada, uma escola que te dê um bom preparatório para os exames, tá? Caso esses 2 anos não sejam o suficiente, vocês também podem fazer o Pathway aqui com a Enjoy, que seria um curso de nível level 6, tá? O nível 6. O Pathway também é um curso de idioma, mas ele é um curso mais voltado para o campo acadêmico, tá? Para você terminar de alinhar o seu idioma ali para conseguir chegar no nível e poder aplicar para as universidades na Irlanda, tá? Esse curso ele tem duração de 1 ano, diluídos ao longo de 6 meses, mas o seu visto vai ser de 1 ano. Isso significa que você pode estudar inglês na Irlanda por até 3 anos, tá? Se for cursos mais voltados para o campo administrativo, marketing, etc. Se for um curso assim mais técnico, voltado para a área da saúde, etc., pode ser que seja de 4 anos. É que na Irlanda funciona assim. Enquanto no Brasil nós temos cursos de... No Brasil nós temos o nosso bacharel com defesa de tese, né, que seria a licenciatura. Na Irlanda são cursos normalmente de 3 anos, né? E aí você não tem ali a licenciatura. Para você ter a licenciatura, você faz uma pós-graduação, que seria o level 8, tá? Então seria um bacharel com honra, né? Que é o que a gente tem no Brasil, aqueles cursos de 4 anos com licenciatura. Então funciona assim, então level 7 é a graduação, level 8 é a pós-graduação, level 9 já seria o mestrado e o 10 é o doutorado, tá? A graduação na Irlanda é um pouquinho complicado, vamos dizer assim, porque não é que é complicado, é tranquilo de entrar. O problema é ver se vale a pena ou não. Por que eu falo isso? Porque é um curso de 3 anos, ou seja, são 3 anos de despesa. Tem muitos cursos bem acessíveis, tá? Mas é uma despesa, tá? E depois que você finaliza esse curso, você tem que já estar com um emprego, né, um empregador que te dê o visto de trabalho se você quiser continuar na Irlanda ou migrar para pós-graduação. Porque enquanto a pós-graduação te dá o benefício do Post-Study Work Visa, ou seja, é um visto de trabalho pós-estudos. Na Nova Zelândia tem isso, Austrália tem isso, Canadá tem isso. Ou seja, você faz um curso, quando você termina esse curso, você tem mais 1 ano de visto aberto só para trabalhar. Você não precisa mais estudar. Esse visto, a graduação não te dá. Ele tem 3 anos de curso, 3 anos de visto. Acabou. O Level 8, ele é
8 meses de curso e 2 anos de visto. Ou seja, você estuda por 8 meses, dentro do primeiro ano, né, desses 8 meses, você fica no Stamp 2, que seria o visto de estudante de idioma, que seria o visto de estudante, tá? Mesmo do visto do inglês, também é o Stamp 2, da faculdade, também é o Stamp 2, da pós-graduação, enquanto você estuda, você também está no Stamp 2, visto de estudante. Só que depois desse primeiro ano, você já aplica para o Stamp 1G, que seria o 1G. O que é o visto 1G, pessoal? Esse visto 1G significa o Post-Study Work Visa. 1 ano de visto para trabalhar abertamente, em qualquer área, não precisa ser necessariamente na área que você se especializou. Você pode continuar trabalhando como garçom, por exemplo, só que isso não vai te trazer o benefício do visto de trabalho. Então, o interessante é que você comece a buscar para vagas na área que você se especializou para você conseguir o visto, entendeu? E aí você consegue residir na Irlanda sem precisar estar atrelado a estudos. O 1G, galera, ele já conta para cidadania irlandesa. Esse é o melhor benefício desse visto, porque para quem não sabe, se você consegue um visto de trabalho na Irlanda, a partir do primeiro ano já começa a contar o período mínimo para a sua cidadania irlandesa. E qual que é esse período? 5 anos. Tá? Então, 5 anos na Irlanda, com visto de trabalho ou no visto 1G, você tem o direito de aplicar para sua cidadania, tá? Mestrado, então você já tem uma graduação, de repente você já tem uma graduação com licenciatura no Brasil, que seria o bacharel com honra da Irlanda, você quer ir direto para o mestrado. Mestrado é acessível e tem um maior benefício, porque o curso é de 1 ano no Stamp 2 e mais 2 anos de 1G. Tá? Então você fica 3 anos no total, 1 ano estudando e 2 anos só trabalhando. Esses 2 anos já conta para a cidadania. E claro que em 2 anos, uma hora ou outra, vai aparecer uma oportunidade para você ter um visto de trabalho, tá? Então, a partir do momento que você pega depois um visto de trabalho, vai faltar só 3 anos para você aplicar para a sua cidadania. Os cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, normalmente são ministrados semanalmente ao longo de 2 a 3 dias na semana, não são todos os dias da semana. Isso significa que você fica pelo menos 4 dias da semana livre para poder trabalhar o dia inteiro, né? Então isso é muito bacana também. Então é isso, a graduação ela pode ser um caminho, mas a partir do momento que você termina o terceiro ano, ou você vai embora ou você entra numa pós-graduação, que eu acho super válido também, né? E aí pós-graduação e mestrado são cursos que realmente valem muito a pena e são acessíveis, eu já vou falar sobre questão de custo, tá? O Vinícius Oliveira fala o seguinte: Cauê, poderia falar um pouco mais sobre faculdade aqui na Irlanda? Aqui em Galway é um pouco limitado. O curso mais em conta é o de Business na GBS. Tem os da ATU, que são caríssimos, e da NYG, sem cogitação de tão cara que é. Seria interessante falar um pouco mais sobre faculdades privadas em diferentes cidades aqui na ilha. Vinícius, vamos lá. Tá faltando aí o Galway University, tá? Que seria uma das principais universidades públicas da Irlanda. Também fica em Galway. E realmente, assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Diferente do Brasil, que, por exemplo, universidades públicas geralmente são de graça, né? E para os irlandeses, muitas vezes acaba sendo de graça ou valores simbólicos, né? Na Europa, enfim, a maioria dos países aí, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, geralmente os cursos mais baratos para estudantes internacionais são nas instituições privadas. Universidades públicas é caríssimo mesmo. Realmente você vai ver cursos aí de 20, 30, 40 mil euros ao ano, ou seja, praticamente impraticável para nós meros brasileiros, né? Talvez os árabes, coreanos, chineses tenham bala na agulha para isso, porque as moedas deles valem mais. Mas não fica desanimado. Tanto na ATU quanto na Galway University, nós temos bolsa, tá? Na Galway University nós temos 50, não que nós temos, tá? A gente consegue, através da parceria com a universidade, para os estudantes da Enjoy, 50% de bolsa. Então o curso que sairia lá 20, 24 mil euros vai sair metade do preço. Ah, Cauê, mesmo assim é caro. Olha, dependendo do curso que você vai fazer, o investimento ele é bem válido. Às vezes acaba saindo até mais barato do que no Brasil, que a gente sabe que tem cursos no Brasil aí que realmente ou você é filho de político ou você é um filho de um médico muito renomado para conseguir chegar num patamar desses. E dá para fazer essa grana na Irlanda, principalmente na cidade de Galway, tá? Porque é uma cidade bem turística, você trabalha praticamente o ano inteiro fazendo bastante horas e o custo de vida ele é mais acessível do que a cidade de Dublin. Agora, se você está buscando cursos mais em conta, infelizmente, esses cursos vão ficar mais limitados ali à área de business, administração, marketing, international business, enfim. Mas são cursos que você vai achar aí na faixa de 5 a 7 mil euros.
E por que eu falo que, 5, 7 mil euros não é mais barato que uma escola de inglês? Como assim, Cauê, que você falou que tem curso que é mais barato que escola de inglês? Porque, justamente, os cursos de inglês são de 6 meses, né? Se você pegar aí 6 meses, 3.500 euros, e o curso de pós-graduação ou mestrado, você colocar aí 1 ano, né, 2 anos de visto, se você diluir isso em 4 semestres, o quanto dá, né? O curso de inglês te dá 8 meses no país só. Em 8 meses, realmente, só 2 meses de férias para você conseguir aí ter tempo suficiente para conseguir uma oportunidade nas áreas que dão visto de trabalho, talvez seja muito pouco. Agora, se você conseguir investir, por exemplo, num mestrado, são 3 anos no país, 2 anos completos só, visto aberto para trabalho. Acho uma baita de uma vantagem, tá? Mas tem sim instituições em outras cidades, né, como Cork, Limerick, tem a própria cidade de Dublin, acredito que estejam os cursos mais baratos, né, mas como eu falei, vai ficar limitado a essas áreas mais administrativas e de marketing e tal. Mas é isso, você, por exemplo, o curso de business na GBS, né, a gente também consegue bolsa, né, a gente consegue diluir ele. Ele normalmente é oferecido pela escola por 9 mil euros, a gente consegue ele por 6.500, né? Então já dá uma boa aliviada. Eu tenho vídeos aqui no canal, inclusive, falando sobre quanto você pode ter de expectativa em relação a rendimento na Irlanda enquanto estudante de idioma. Então você está lá desde o primeiro ano até o finalzinho do seu segundo ano no país, o quanto você vai ter de despesas média e o quanto você vai ter de receita média e o quanto que você consegue guardar ao longo aí de 22 meses, mais ou menos. Eu sempre tiro 2 meses aí desse período total, porque a gente nunca sabe se vai conseguir emprego na primeira semana, no primeiro mês, segundo mês, enfim. A gente tira 2 meses aí só pra garantir, né? E dá pra fazer um dinheirinho legal, galera. Vou deixar aqui no card pra depois vocês assistirem, tá? Para vocês verem como é possível, a gente tem aqui o nosso quadro de podcast com dezenas e dezenas de relatos, né, dos estudantes da Enjoy Intercâmbio, dizendo quanto eles conseguiam fazer aí por mês. Teve gente que chegou a fazer aí 10 mil euros em 8 meses, fazer 70 horas por semana. A Aurélia, com 55 anos, fazendo 70 horas por semana na cidade de Galway e tudo mais. Então, vale a pena depois vocês assistirem na íntegra as nossas entrevistas com os alunos, tá? E por último, eu vou responder a dúvida do João Pedro Silva. Você poderia gravar um vídeo sobre ou dar uma resposta aqui pelos comentários mesmo para o seguinte tema? Graduação incompleta, faltam 2 semestres, numa universidade federal em administração no Brasil. Há possibilidade de ingressar em uma universidade na Irlanda? Pegar a equivalência nas matérias e fazer só o último ano restante? Como funciona esse processo e valores? Bom, valores eu já falei, né, principalmente na área de administração, e olha só, tenho boas notícias aqui para o João. João, você vai ter que mandar a sua grade curricular para a gente, tanto do histórico escolar quanto também da grade curricular da sua faculdade atualmente. Nós vamos fazer a aplicação. E se você, olha só que bacana, se você já trabalha na área, você já tem experiência de pelo menos 2 anos no setor de administração, ou alguma coisa que envolve administração, de repente a gente consegue validar todo esse seu currículo para já te passar para pós-graduação, tá? Level 8, que é mais vantajoso. É um custo só. Curso é uma vez só, 8 meses de curso, 2 anos de visto, tá? Já conta 1 ano de visto 1G também. Então dá sim, pessoal. Se vocês já começaram uma universidade e querem migrar o curso de vocês para a Irlanda, dá sim para fazer a validação da grade curricular e depois só fazer um complemento de grade curricular na universidade que vocês estão entrando na Irlanda, ou de repente, dependendo da experiência profissional que você já tem na área, pular a etapa do Level 7, que seria a graduação, e já ingressar para pós-graduação direto. Beleza, pessoal? E o resto, e os outros cursos são a mesma coisa, né? O mestrado e o doutorado, ou pós-graduação, você vai precisar do quê? Do diploma e da grade curricular, né, do seu último curso. Vamos fazer a tradução desses documentos, enviar para a universidade, eles vão fazer a validação, e aí, claro, assim que você for aceito, a gente já consegue iniciar o seu processo de matrícula e te preparar para a viagem, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se foi, você me ajuda muito deixando o seu like. Se você tiver no celular, depois que der o like, vai aparecer o botãozinho de hypar. Clica no hypar para ver se a gente consegue aparecer aí junto aos grandes vídeos sobre intercâmbio mundo afora, né? O nosso canal continua crescendo. Agradeço se você puder fazer a sua inscrição também. Deixa nos comentários aqui se ficou alguma dúvida, vou ter o maior prazer em responder aqui para vocês. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!